Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa ou a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é continuação do evangelho que foi lido na missa da vigília do Natal, da noite de Natal, onde os pastores tinham recebido o anúncio do nascimento de Jesus. Hoje, na continuação, eles vão até Belém e constatam tudo como lhes fora dito pelo anjo. Esse texto traz, curiosamente, como protagonistas os pastores, mas eles não são os únicos protagonistas. A celebração da festa de Santa Maria, Mãe de Deus, nos traz como protagonista também a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Embora o grande ator da maternidade divina não seja Maria, seja Deus. Aqui se trata de uma coisa que somente Deus poderia fazer. Mas, falando dos pastores, chama a atenção que no acontecimento do nascimento de Jesus, do nascimento, podemos dizer, praticamente as únicas testemunhas seriam esses pastores. Há muitas ideias que podemos tirar sobre o fato desta escolha dos pastores. Um lado um pouco desconcertante é o fato de que os pastores, naquela época, não eram tidos como pessoas de bem. Na verdade, eles tinham fama de mentirosos. E chama a atenção que eles tenham sido chamados para serem testemunhas do nascimento de Jesus, quando, na realidade, o testemunho deles nem era aceito, porque eles tinham fama de mentirosos. Então, há uma escolha contrária às expectativas humanas, que mostra, conforme São Lucas sempre quer acentuar, que Jesus veio para os excluídos, que veio para os últimos. O que não significa que Jesus veio exclusivamente para os excluídos. Veio em primeiro lugar para eles. No Evangelho de São Lucas, os últimos verdadeiramente se tornam os primeiros. Não com a intenção de que haja escolhas, de que alguém seja melhor, de que o mundo ou os homens sejam divididos em 2 classes. Mas o fato é de que, ao buscar primeiro os excluídos, então Jesus revela aquilo que para São Lucas é tão caro, a misericórdia de Deus. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho da misericórdia. Então, é uma escolha proposital. Como nós encontramos no mesmo Evangelho de São Lucas, ele elevou os humildes e despediu os orgulhosos de mãos vazias. Então, ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, os pastores aqui representam, então, os primeiros destinatários do Evangelho, que na verdade são os últimos aos olhos deste mundo.
Uma outra coisa muito relevante é que, tendo Jesus nascido em Belém, cidade de Davi, Davi, que foi escolhido para ser rei, era exatamente um pastor, que também não era considerado. Dentre os filhos de Jessé, os 7 filhos que passaram diante de Samuel não foram escolhidos por Deus, e depois ele pergunta se não tinha mais nenhum filho, quando o pai diz, tem mais um que está lá cuidando do rebanho. E este então foi o escolhido. Davi era um pastor, e ele foi escolhido não apenas pelo fato de ser filho de Jessé ou de ser pastor, mas sobretudo ele foi escolhido pastor de ovelhas para se tornar pastor da casa de Israel, para ser o rei. Então, nesta procura pelos pastores, também fica explícita a situação do próprio Jesus, que nascido em Belém é o verdadeiro pastor de Israel e da humanidade. Agora, a história se passa, é uma história maravilhosa, porque eles constatam tudo como o anjo tinha dito e se enchem de alegria e saem contando, e todo mundo que ouve o que eles disseram sobre o menino ficam maravilhados. E Maria é a protagonista neste trecho do Evangelho, porque ela é mencionada em 2 momentos. Primeiro, pelo fato de que os pastores encontraram Maria, José e o recém-nascido. Curiosamente, não é José, Maria e o recém-nascido. Maria, José e o recém-nascido. Encontraram o menino junto com a mãe, como não podia ser diferente. Então, Maria estava com Jesus, ou, melhor dizendo, para encontrar Jesus, tiveram que encontrar a mãe de Jesus. Num segundo momento, uma menção especial está como se fosse um contraponto. Então, os pastores voltaram contando tudo que tinha sido dito sobre o menino. Todos os que ouviram os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam, de um lado. Os que ouviam o que os pastores contavam. De outro lado, Maria. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Enquanto todos ficavam maravilhados, possivelmente fizessem até alarde, ficassem até entusiasmados, Maria se continha, vendo todas as coisas, meditando e guardando no coração. Essa atitude de Maria é uma atitude exemplar para nós. Olhar para os acontecimentos, meditar sobre eles, tentando entender a ação de Deus em todas as coisas e guardar no coração. São lições aprendidas, são vivências que precisam ser recordadas. Nós precisamos guardar no coração as coisas que nós meditamos sobre a ação de Deus na nossa história. Maria aqui aparece como uma verdadeira mestra de espiritualidade. E aparece também como a mãe de Deus, porque para encontrar o menino Jesus, os pastores tiveram que encontrar Maria. Há muitas coisas que se pode considerar sobre essa presença de Maria como mãe de Jesus, o Verbo encarnado, que na única pessoa divina reúne 2 naturezas, a humana e a divina, mas na única pessoa, e sendo Maria mãe do Filho encarnado desta pessoa, por ação de Deus se torna mãe de Deus. Por ação humana jamais poderia ter sido. Por ação de Deus se torna mãe de Deus. Como pode uma criatura ser mãe de Deus? Ser mãe de Deus somente se compreendemos que ela gerou no seu ventre o Verbo encarnado. Então ela é mãe do Filho de Deus encarnado. Por isso,
concluímos, ela é mãe de Deus, porque Jesus não se separa, não é o corpo e Jesus uma coisa e o seu corpo, a sua natureza humana outra coisa. Essas duas realidades estão presentes na mesma pessoa. Então, para nós, é muito cara esta nossa fé de que o Verbo encarnado só se tornou Verbo encarnado porque foi concebido no ventre da sua mãe, da mãe de Jesus, que depois foi nos dada como mãe da igreja também, como nossa mãe. Rezemos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo, bom dia a todos, fiquem com Deus.